Oi, gente, boa noite. Tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu tenho postado ao longo dessa semana inteira. E eu só consegui parar agora, hoje, para conversar um pouquinho com todo mundo. Eu tenho recebido diversas mensagens cotidianamente fazendo as perguntas mais, coerentes acerca do tema. E tem sido uma loucura, né? Porque todo mundo fala, vai ter uma petição, vai ter uma organização, vai ter ato em São Paulo, como vai ser, né? Porque assim, o que eu queria deixar claro para vocês é que a gente já tem, são novos, mas nós já temos 3 abatedouros de cavalo no país. E agora nós temos esse abatedouro de jegues com o objetivo de chegar a 300 mil toneladas dia. É muito animal. É muito animal. Muitos deles, conforme as fotos que os amigos da região do Nordeste já vêm postando, e eu postei algumas também e vou republicar para quem não viu, muitos deles já chegam mortos ao local antes do abate, pelo calor, pelo transporte, né? Então a situação ela tem se agravado bastante. O que a gente tem que impedir nesse momento é que esse processo se naturalize. Porque as redes midiáticas vão começar, já começaram, na verdade, né? As redes midiáticas até de internet, etc., já começaram uma série de processos falando que isso vai gerar emprego, boa noite, Creuza, que isso vai melhorar a condição do país, etc. Então, eles começam alavancando a ideia de que isso é uma forma de gerar empregos. E depois isso vai para a mídia. E vai chegar num momento que vai se naturalizar o processo e as pessoas vão começar a comer carne de cavalo e jegue no mercado. E não vai ser só uma questão de exportação. Ela vai ser comercializada em território nacional livremente. Porque é isso que as mídias e os setores do abate, né, que lucram com o sofrimento animal, com a exploração animal, com a carne, é isso que eles querem. Eles querem que esse processo ele seja naturalizado para que ele aconteça como acontece com os bois e com as vacas, com as galinhas, enfim, que as pessoas comprem morto no supermercado e que aquilo seja um processo natural. E é justamente o que nós não podemos permitir nesse momento. Tem em Minas Gerais tem abatedouro de cavalo sim, Ornella, não é só na Bahia. Então nós temos 3 abatedouros de cavalo que são coisas novas, né? Esse grande abatedouro que está com uma exportação gigantesca para a China, Rússia e alguns países da Europa. E agora a gente com essa crise, né? Eles estão aproveitando esse momento de crise para colocar o abatedouro como geração de empregos, oportunidade de crescimento para o Estado, enfim, todas aquelas coisas absurdas que a gente sabe que vai ser o que eles vão utilizar como argumento para validar mais essa tortura e mais essa exploração de animais. Então, o que eu digo? As pessoas falam, nossa, mas vocês não estão mobilizados com todos os abatedouros de bois no mundo? Estamos mobilizados com acerca de todos os abatedouros. O que nós temos que evitar no momento é que se naturalize esse processo. A partir do momento que se instaurou e se naturalizou, naturalizou, acabou. Aí a gente não consegue mais tirar. Vocês entendem? Então, a partir do momento que isso se instalar como parte do cotidiano da vida das pessoas, quando começar a aparecer na propaganda da Globo a salsicha de carne de jegue, acabou. Naturalizou o processo, as pessoas vão entender isso como natural, como, infelizmente, as pessoas entendem hoje dos bovinos, das galinhas e afins. Então, qual que é o nosso trabalho hoje? É não permitir que se naturalize esse processo. É permitir que a revolta popular trabalhe conosco para que isso não aconteça mais. Então, assim, a gente tem que começar não só abaixo-assinados. É óbvio que tem sua utilidade o abaixo-assinado, mas aí é uma briga mais política e é uma luta mais direta. Porque, honestamente, eu não sei se vocês viram os vídeos, as fotos que eu tenho postado do inferno que esses animais chegam, como qualquer abatedouro, porque as pessoas acham que a morte é linda, maravilhosa para os animais, que vão lá e doam a carne para você comer. Não é. O processo é horrível, criminoso, doloroso, né? E contraria todas as leis de maus tratos, a gente sabe disso. Não adianta falar, é morte sem sofrimento, morte humanitária. Isso não existe, gente, não existe. Né? Então, vamos tentar entender primeiro esse processo. Então, nesse exato momento, o que a gente tem que pensar é que esses animais estão sofrendo, que está se matando
numa quantidade em larga escala na Bahia, e a gente tem que lutar para fechar, para tentar proibir os abatedouros de cavalo e de jegue no país. Então a gente tem que se mobilizar com urgência. Eu sei que a gente está com vários problemas aí, a questão dos testes em animais aí acontecendo do Feliciano, mas se a gente não se mobilizar agora e esse processo se naturalizar, nunca mais a gente vai conseguir. Vai acontecer a mesma coisa que com todos os animais, bois, vacas, galinhas, etc. Vai se instaurar um processo de sofrimento que faz parte do cotidiano das pessoas, faz parte da alimentação das pessoas, e elas não vão se importar mais. Então, ainda há o resquício de revolta, ainda há o nojo, o tabu de se comer a carne de cavalo e de jegue no Brasil. Ainda há. Mas em determinado momento, quando as mídias levantarem isso, quando começar o discurso de geração de emprego, isso vai acabar. Entendam. E as pessoas vão começar a comercializar, a produzir essas carnes como se fossem de bovinos e afins. E a gente sabe que todos geram tortura, mas se isso se naturalizar, são mais milhares de animais de outras espécies que serão mortos. Então, é isso que a gente tem que tentar compreender, né? Quando a indústria pega e transforma aquele animal em objeto, ela objetifica aquele ser, as pessoas começam a encará-lo como objeto. E é isso que a gente não pode permitir. Então, assim, o pessoal da Bahia e do Nordeste está organizando manifestação lá. Se eu conseguir, talvez eu vá para lá. Era bom que todo mundo que pudesse fosse para lá, mesmo que fosse de ônibus, como a gente pudesse, porque a gente não pode permitir que isso aconteça. Eu sei que tá difícil para todo mundo, mas, gente, é muito sério isso. Então, a gente precisa se mobilizar. Manifestações em São Paulo, se unam todos, independente de problemas pessoais com ativista X ou Y. Manifestações em São Paulo, ativistas que puderem ir até a região do Nordeste para acompanhar as manifestações que vão acontecer na Bahia e Nordeste, né? A gente precisa de união na causa nesse momento, porque a partir do momento que se naturalizar esse processo, acabou. Aí a gente não consegue mais lutar. A gente não consegue mais lutar, porque daí eles ganham força na mídia, ganham força na politicagem, e é isso que a gente não pode permitir, né? A carne em si, o processo, independente de qualquer animal, é um processo de morte, de dor, sofrimento, angústia. É um processo podre, como vocês viram, com papelão, com pus. Vocês estão cansados de saber disso, e ainda assim muitas pessoas consomem, infelizmente, mesmo sabendo de todo esse processo. Agora a gente tem a chance de impedir essa porcaria que estão criando na Bahia, de abate em larga escala de jegues, antes que ele se naturalize. A partir do momento que ele se naturalizar, acabou, a nossa luta foi em vão. Então, é agora ou nunca. Eu sempre falo isso pra vocês, a gente precisa se mobilizar. O pessoal tá rolando aí nos ativistas do Nordeste da Bahia, rolando petições, vai ter manifestações em São Paulo, vai ter manifestação lá. A gente tem que agir em todas as frentes, mandar e-mail e ter contato direto com os deputados federais, principalmente, para a gente ter um respaldo legal de fechamento desse inferno, antes que seja tarde demais e você encontre daí carne de jegue no mercadinho mais próximo da sua casa, né? E é isso que a gente não pode permitir. Então é isso que eu tinha para falar. Muita gente me perguntando muita coisa. Se vocês quiserem perguntar, porque às vezes eu falo demais, e se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês se sintam à vontade também, porque eu não tô aqui só pra falar, tô pra ouvir, pra gente dialogar sobre. Quem tiver ideias, falar, olha, eu acho que isso aqui ajudaria a nação. Eu acho que a gente tem que divulgar, sabe, ampliar a consciência das pessoas ao máximo, juntar pessoas que tenham muitos seguidores, fazer divulgações massivas em cima disso, trazer pra vergonha pública esse abatedouro, o nome do abatedouro, o local do abatedouro, para que eles não consigam trabalhar, né? Fazer ações diretas no local para que eles tenham dificuldade em fazer o trabalho deles, para que maquinário seja quebrado, enfim, essas coisas. Então, a gente está disposto, os ativistas que eu tenho conversado estão dispostos a qualquer negócio nesse momento para a gente impedir que eles cresçam, que eles ampliem e que eles matem milhares de animais ao ano, como fazem já com os animais ditos de consumos bovinos, as galinhas e afins. Então a gente tem pouco tempo para se unir, para trabalhar juntos e conseguir fechar essa porcaria, né? Antes que isso tome proporções gigantescas, inimagináveis, e daí, se ele se naturalizar, a gente não tem mais o que fazer, certo? Então pensem nisso, quem tiver ideias, projetos, grupos que estão organizando manifestações, entre em contato com a gente está disposto a fazer qualquer negócio, agir de qualquer forma, desde que seja para libertar esses animais
para que não permitir que isso aconteça, que seja mais uma atrocidade do cotidiano na vida dos animais. Então, é isso, gente. Gratidão por me ouvirem sempre. Boa noite para vocês e nos ajudem. Vamos refletir um pouco sobre isso, vamos trabalhar juntos em prol de uma mesma causa, o fim dos abatedouros, o fim dos testes dentro das universidades em animais aqui no estado de São Paulo. Nós temos causas muito sérias para trabalhar e a união faz a força. Então, se cada um fizer um pouquinho, a gente move montanhas. E eu acredito no poder das redes sociais, principalmente, para trabalhar. Então, é isso. Boa noite, gente.